Quem foi chegando progressivamente foi sendo integrado e deu nos últimos 2 dias, hoje e ontem, para trabalhar a especificidade do jogo contra o Chaves. É o típico jogo de Taça de Portugal, onde há uma equipa de uma divisão inferior, mas não de um futebol de divisão inferior. É uma das equipas mais fortes da segunda Liga, é uma equipa que seguramente, se estivesse na Primeira Liga, não seria muito diferente das equipas da segunda metade da tabela na Primeira Liga. É uma boa equipa que irá exigir de nós seriedade, a começar por mim, e a ser capaz de transmitir essa seriedade aos jogadores. Acho que é respeito pelo Benfica, respeito pelos adeptos do Benfica, o significado que a Taça de Portugal tem na história do clube, e é respeito pelos Chaves, pelos seus jogadores, pelo seu treinador, que têm qualidade, repito, não qualidade de segunda Liga. Portanto, há que respeitar esta situação e ir, como eu disse, com seriedade. Se ganharmos, as coisas são vistas com naturalidade. Se não ganharmos, as coisas não serão vistas com naturalidade. Isso tem que ter também um peso. Nós melhoramos, temos vindo a melhorar apesar do pouco tempo de trabalho, temos utilizado bem os jogos para tentar melhorar com os jogos, já que não podemos melhorar muito com o treino, e vamos fazer isso também amanhã. Eu sei que seguramente algum de vós terá depois a típica pergunta se vou mudar muito a equipa ou se vou dar oportunidades a A, B, C ou D. Vou mudar muito pouco. RTP. José Mourinho, boa tarde. RTP Notícias, Gonçalo Ventura. Acabou de falar da importância do jogo e das dificuldades, que considerou o Chaves uma equipa que joga na segunda, mas tem um futebol de primeira. Quais são os grandes riscos que o Benfica vai ter neste jogo, vai correr neste jogo? Depois, se tivesse de escolher entre a Liga dos Campeões e a Taça, qual é que escolheria? Acabou de dizer que já não vai mudar muito. E depois, como é que foi a pelada entre a equipa técnica, o Austins e o outro rapaz? Não, a pelada foi boa porque, no fundo, acabámos por ter um grupinho inesperadamente maior do que aquilo que nós estávamos à espera. O Enzo acabou por não ir à seleção, o Dal acabou por não ir à seleção, o Joshua foi eliminado nos quartos de final e voltou. Acabámos por ter um grupo que foi crescendo a pouco e nunca tivemos aquela situação de estarmos completamente sozinhos, mais treinadores do que jogadores. Portanto, acabou por ser um trabalho positivo para aqueles que não foram, e depois a própria utilização dos jogadores nas seleções nacionais, neste caso para muitos deles a não utilização, acaba por ter um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que não vêm carregados de minutos, muitos deles. O lado negativo é que muitas das vezes nas seleções não se treina muito, ou o treino é um treino, posso imaginar, muito mais girado para a tática específica relativamente a um jogo, e quem não joga normalmente não treina muito. Portanto, há sempre esse pedacinho de dúvida. Mas eu dizia, ontem e hoje acabámos por ter condições para trabalhar bem. E acho que estamos preparados. O risco é não jogar bem. O risco é não jogar bem. O risco é o Chaves fazer um jogo fantástico, que é uma coisa normal de acontecer. Acho que é isso mesmo que vai acontecer. O risco é nós não o fazermos. E obviamente que a preparação do jogo foi no sentido de tentar evitar isso mesmo. Analisámos com muito tempo os Chaves, porque tivemos todo este tempo a analisar os Chaves. Analisámos os Chaves e tentámos trabalhar à volta daquilo que são os pontos mais fortes, os pontos mais fracos. Temos que jogar bem,
Temos que jogar bem, se não jogarmos bem vamos ter dificuldades. Sport TV. Boa tarde, Joana Lopes Mendes, em direto para a Sport TV. Recuando até 2004, perdeu a final da Taça de Portugal para dias depois, vir a tornar-se campeão europeu. Agora, 21 anos depois, como é que encara este regresso à prova rainha? Obrigada. Olha, eu nunca... Já ia mentir. Eu ia dizer que nunca fui eliminado da Taça de Portugal, já ia mentir, porque fui eliminado da Taça de Portugal com a União de Leiria. Depois, nas duas épocas seguintes, fui a 2 finais, ganhei uma, perdi outra, e gostava muito de voltar. O Benfica tem uma história fantástica com a Taça de Portugal, tem uma taça a menos daquelas que deveria ter, porque a taça da época passada, todos sabemos que devia ter sido o Benfica e não foi por motivos um bocadinho estranhos àquilo que normalmente é a essência do jogo, mas o Benfica tem tradição de taça. Eu próprio cresci a ir ao Jamor. Primeiro tive a sorte de ir ao Jamor pequenino, ver o meu pai jogar, e depois fui ao Jamor inúmeras vezes. O meu pai treinador, uma vez, e depois inúmeras vezes vi Benfica Sporting, vi Benfica Sports, vi Vitória de Setúbal, Benfica, vi muito, e o Jamor continua para mim a ser qualquer coisa que me, como se diz em Inglaterra, está under the skin, é uma coisa que ainda mexe comigo. Nunca tendo jogado uma final da Taça de Portugal como treinador do Benfica, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e a pergunta que o seu colega fez antes, o que é que era mais importante, a Champions ou a Taça de Portugal? Hoje, a Taça de Portugal é muito mais importante que a Champions. Depois, no sábado, a Champions passa a ser mais importante do que a Taça de Portugal, mas de hoje até amanhã, ao final do jogo, a Taça de Portugal é mais importante. CMTV. Boa tarde, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu pergunto, já esteve também no Sporting, já esteve no Porto, agora no Benfica, voltou agora ao futebol português. Como é que descreve o ambiente neste momento entre os 3 grandes presidentes dos 3 grandes clubes? E pergunto também se o motivo deste ambiente entre os 3 presidentes é esse o facto do estranho fator que falou agora, que decidiu não dar a Taça de Portugal ao Benfica? Não, eu não quero entrar nesse contexto. Eu limito-me a ser treinador e olhar para os jogos com olhos de treinador, e mesmo quando não sou o treinador das equipas envolvidas num determinado jogo, não consigo deixar de olhar para aquele jogo sem ter olhos de treinador. E aquela final de taça foi uma final de taça com, muito simplesmente, resumo-me a isto, a um trabalho infeliz da equipa de arbitragem, obviamente incluindo os VARs, que neste momento são muito mais importantes às vezes do que os árbitros que estão em campo. Limito-me simplesmente a analisar isto com olhos de treinador. Os problemas entre os presidentes dos diferentes clubes, acho que é quase uma coisa histórica. Acho que é quase uma coisa histórica, mas depois, quando as emoções esvanecem, depois vem, obviamente, o sentimento de que têm que estar unidos em prol do desenvolvimento do futebol português e na resolução de alguns problemas que têm que ser resolvidos, obviamente, por todos eles. Tanto para quem é português, para quem já não vive em Portugal há 25 anos, mas é como se vivesse, porque sempre acompanhei como se estivesse cá. Não é nada de novo, não é nada de alarmante. É bom para vocês, porque vos ajuda no vosso trabalho, mas não vejo nenhum drama nisso, não é qualquer coisa que me preocupe. No futebol português? Não sei. Às vezes os árbitros erram, e às vezes erram de maneira decisiva no desenrolar do resultado do jogo. Eu procuro olhar sempre para isso, como disse, na perspectiva do treinador. O treinador erra, os jogadores erram, os árbitros erram, e quando, infelizmente,
os erros se traduzem em alterações importantes à verdade do jogo. É um bocadinho mais mediático, é um bocadinho mais difícil de aceitar, mas eu olho para isso com olhos de treinador e não com olhos de comentador ou com olhos de dirigente. A bola. José Mourinho, boa tarde. Olá. Nuno Reis para a Bola e a Bola TV. Começo por lhe perguntar, pela baliza do Benfica, disse que iria mudar muito pouco. Pergunto-lhe se haverá troca entre Rubin e Samuel Soares. E se me permite, gostaria também de questioná-lo sobre o ataque do Benfica. Nos últimos 2 jogos o Benfica não fez golos, perdeu com o Chelsea e empatou com o Futebol Clube do Porto. E em 5 jogos de José Mourinho marcou apenas 6 golos. Creio que será menos do que aquilo que José Mourinho gostaria de ter. E como é que vai resolver esse problema do ataque do Benfica? Olha, amanhã joga o Samuel, mas não se trata de uma competição para o Trubin e uma competição para o Samuel. De todo. Portanto, não... Espero, obviamente, ganhar e espero depois jogar ou com o Atlético na Tapadinha ou com o Felgueiras em Felgueiras. Não lhe posso garantir que é o Samuel que vai jogar esse próximo jogo da Taça de Portugal. É uma decisão relativamente a este jogo. O Samuel é um ótimo guarda-redes. Nos meus 5 jogos aqui ainda não jogou nenhum minuto. Eu fui sempre, não só com ele, mas também com outros jogadores, fui na direção da estabilidade. E ele nunca jogou, trabalha muito, merece jogar, ficou aqui connosco. O Turbino jogou 2 jogos nos últimos 15 dias. O Samuel não jogou. Temos total confiança nele e sim, o Samuel vai jogar amanhã. Os 2 últimos jogos não marcámos golos, mas podíamos ter marcado. Não tivemos 10, 15, 20 oportunidades de golo, mas tivemos as suficientes em jogos desta dificuldade, em jogos desta dimensão. Tivemos o suficiente para fazer e para ganhar, ou no mínimo contra o Chelsea fazer e empatar. Nos outros jogos, os golos marcados não foram, obviamente, suficientes, mas fizemos 3 ao Desportivo das Aves, fizemos 2 ao Gil Vicente que nos permitiram ganhar jogos, e o melhoramento dos nossos números tem que ver com o trabalho que nós temos que fazer, tem a ver com a introdução de algumas novas ideias, tem a ver com níveis de confiança nos jogadores que têm, obviamente, que melhorar também a esse nível, e temos que partir de uma base de estabilidade, e a base de estabilidade também é estar bem organizado sob o ponto de vista defensivo, a equipa sentir-se cómoda, a equipa sentir-se confortável, a equipa nunca se sentir dominada, porque podem dizer o que quiserem, eu tenho 1200 jogos no banco. Ser criticado por alguém que não tem um único minuto, acho que não é dramático, mas a minha ideia prevalece. Nós, até agora, nunca fomos dominados em jogo nenhum. E uma coisa é jogar defensivamente e ser dominado e ter que defender muito, e outra coisa é jogar muito bem organizado, com grande consciência, com grande tranquilidade, e nunca ser dominado. E nós nunca fomos dominados, nem pelo Chelsea, nem pelo Porto. Boa tarde, José Mourinho, Nuno Martins do Record. Queria lhe perguntar primeiro, Sudakov veio mais cedo da seleção lesionado, se pode contar com ele para este jogo, ou eventualmente só para a Liga dos Campeões. E por outro lado, pedi-lhe um exercício de memória. A minha colega já falou da final da Taça 2004, o jogador que marcou o gol do Benfica e que derrotou o Porto. Senta-se agora ao seu lado no banco. Já falou com ele sobre esse jogo? Recordou esse jogo? Não falámos desse jogo, mas o Simão Sabrosa, quando foi para o Barcelona, era eu que o esperava no aeroporto. Era um menino talentoso do futebol português que vai para um gigante europeu e que tinha à sua espera um português que não era importante na estrutura do clube, mas que era um português que estava na estrutura, que lhe pôde dar uma mão desde o primeiro dia, que já estava no clube há 2 anos, portanto, quando ele chega eu já tinha 2 anos de clube,
e criei com ele, não quero dizer aquela relação de pai e de filho, porque eu não sou assim tão velho e ele não é assim tão jovem, mas aquela relação de quase de irmão mais velho. Portanto, a minha relação com o Simão é uma relação de muito carinho, porque começou aí. Ainda não falámos desse jogo, porque eu tenho uma característica muito importante, é que lembro-me muito mais dos momentos bons do que dos momentos maus, e então ainda nunca conversei com ele sobre essa situação, mas claro que recordo. Recordo também descer as escadarias como vencido, e se calhar quiseram só ser simpáticos, mas lembro perfeitamente de muito benfiquista a dizer-me: vá lá que agora vais ser campeão europeu. Não sei se quiseram ser simpáticos, mas tenho essa recordação perfeita de descer como vencido, e em vez de ser quase picado ou quase humilhado pelo adepto vencedor daquele jogo e daquela final, de ter sido estimulado positivamente. Não conseguiremos dar a oportunidade a todos, temos uma longa viagem. Mais uma questão ali para o jogo, lá atrás. Boa tarde, José Mourinho, Marco Gonçalves do Jornal O Jogo. Na última pausa o Benfica jogou, não consigo, mas o Benfica jogou uma sexta-feira. Bruno Lage na altura disse que preferia ter jogado no sábado. No seu caso, percebe e prefere jogar nesta sexta-feira, ou seria preferível em termos da preparação para o jogo no sábado? Não. Aqui o erro é só é que devia-nos ter tocado o Águias da Mosgueira, o Oriental, o Cultural da Pontinha. Tínhamos tantas opções e vem-nos tocar os Chaves, e tivemos sorte de não nos ter tocado o Ourense, que ainda é um bocadinho mais longe. Esse é o único problema. Obviamente que tem que ser sexta, já vamos chegar a Lisboa madrugada fora no sábado, vamos ter que viajar segunda, vamos ter que jogar terça. Obviamente que prefiro perder um dia relativamente à chegada dos jogadores da seleção e ganhar um dia na preparação para o outro jogo. Eu diria até que a maioria dos jogadores que vai começar o jogo amanhã não é gente que acabou de chegar. Tem que se tomar opções. Eu não tenho problema em dizer: o Rios amanhã não joga, é o último a chegar, não treina com a equipe. Tem que se tomar opções, mas obviamente prefiro jogar sexta e terça do que jogar sábado e terça. Obrigado, bom trabalho a todos.